Olá, eu sou Ricardo Cunha Lima, professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco. E eu gostaria de falar um pouco sobre o Isotype e a linguagem gráfica. Essa aula, apresentação, é uma tentativa de aproximar a história do Isotype com a teoria do design de informação. E também uma tentativa, eu acho que eu vou procurar que vocês conheçam um pouco. Isso é uma introdução também à importância do Isotype para o design. Então vamos começar aqui. O Isotype teve grande influência sobre a forma como se visualiza informação até os dias de hoje. Tá? Os personagens principais dessa história são Otto Neurath, Marie Neurath e Gerd Ernst. Tá? Tem várias outras pessoas também, mas esses são os principais com que eu vou estar falando. Tá? E aqui do lado a gente pode ver um pouquinho do trabalho do que foi feito pelo pessoal que criou o Isotype. Mas antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre linguagem gráfica e sobre uma maneira de a gente começar a compreender essas questões, porque eu estou querendo fazer essa ligação entre essas duas questões hoje. Tá? Então, uma pessoa que pesquisou muito o acervo do Isotype foi o professor Michael Twyman, né? E ele fez isso na Inglaterra, na cidade de Reading, onde parte do acervo do Isotype se encontra até hoje, outra parte está na Holanda. Então, ele propôs um trabalho revolucionário em que ele, essa área chamada linguagem gráfica, que teve muita influência no design de informação, e ela trabalha, eu vou tentar simplificar aqui no elemento básico do sistema que ele propôs, tá? Que é 3 modalidades simbólicas. Tá? E se ele está tentando propor uma maneira da gente pensar um sistema linguístico visual voltado para o design, pensando os problemas de design. Tá? A gente muitas vezes usa sistemas linguísticos de outras áreas, inclusive sistemas que consideram que a linguagem visual não é nenhuma linguagem, é só a linguagem verbal que seria a linguagem. Mas sem entrar muito nessas questões, vamos logo às 3 modalidades simbólicas que o Twyman propõe. Uma é o texto escrito, que ele chama da modalidade verbal gráfica, e aí você vai encontrar tipografia, texto escrito, números, etc. Tá? Depois tem um pictórico, que seria o desenho, a fotografia ou a própria abstração total. Tá? Essa seria a modalidade pictórica. Depois você tem a esquemática, que são os gráficos estatísticos, as formas geométricas, as tabelas. Que o Twyman também define de uma maneira curiosa, que ele diz que é tudo que não é verbal gráfico nem pictórico é esquemático. Tá? Então, com essas 3 modalidades, a gente consegue pensar o design gráfico e o design, todas essas formas de design que envolvem a comunicação visual. Isso aqui é uma outra maneira da gente ver, para a gente entender isso melhor. Por exemplo, se eu pegar o conceito da pirâmide, tá? Como é que eu posso representar isso de maneira diferente? Tá? A palavra pirâmide escrita, tá? Ela seria o verbal gráfico. Uma foto da pirâmide seria o pictórico, porque nesse caso ela está representando a própria pirâmide, que é uma coisa que existe, né? Que é figurativo. Então, nesse sentido, o pictórico é figurativo. Embora o pictórico seja mais do que o figurativo também é o pictórico. Tá? Então, uma foto de uma pirâmide seria o pictórico. Já a representação geométrica dela não é uma coisa que existe de fato, ela não pode ser considerada figurativa no sentido que é uma fotografia. Tá? Ela não representa uma figura que existe no mundo. Uma pirâmide geométrica está representando equações matemáticas. Tá? Então ela está trabalhando com abstração matemática. Então, nesse caso, ela é esquemática. Ela não é pictórica, nem verbal gráfica. Então, espero que você dê para começar a entender um pouco o que eu estou falando, se não estiver complicando ainda mais. Então, vou fazer um teste aqui com vocês para a gente começar a ver se está podendo usar essa linguagem para a gente poder pensar linguagem gráfica. Se você vê essa ilustração do Paul Pope aqui, do lado esquerdo, você vê que ela tem o super-homem segurando as palavras de Hollywood. Tá? Aqui do lado a gente tem a palavra Design Takes Root, e aí está fazendo a representação meio metafórica aqui de plantas
crescendo sobre a palavra takes root, tá? E aqui no final tem a palavra ria, essa palavra tem vários ornamentos. Então, como é que a gente pode ver aqui? No caso, as letras, tá, são verbal-gráficas porque são letras, né? O Super-Homem é pictórico. Agora, as letras de Hollywood não são só verbais gráficas, elas também são pictóricas porque elas representam uma coisa que existe, né, que é o letreiro Hollywood, a palavra Hollywood. Depois aqui do lado a gente tem Design Takes Root, e aí Design Takes Root mesmo caso desse, totalmente verbal gráfico, né, é um texto escrito, mas ao mesmo tempo tem elementos pictóricos e até a própria forma dele sugere um objeto, né? Então nesse sentido ele também está tendo um sentido pictórico, tá? E aqui a palavra ria, ela é mais complicada, porque ela de fato ela é totalmente verbal gráfica. Mas como é que a gente classifica esses ornamentos, tá? Isso é uma questão para se pensar. Será que elas são esquemáticas? Será que elas são pictóricas? Será que é uma mistura dos dois? Como a gente vai ver, o Twyman propõe que essas modalidades elas podem se misturar, tá? Então, para um exemplo disso, que tem muito a ver com o caso do isotype que a gente vai ver, tá? A infografia jornalística, né, que são esses diagramas grandes que a gente vê em jornais e revistas como a Super Interessantes, elas são matérias jornalísticas, tá, que se utilizam de recursos como o esquemático, pictórico, verbal, gráfico. Normalmente, matérias jornalísticas trabalham mais com foto ou um desenho, quer dizer, uma ilustração e um texto escrito. A infografia, ela integra todos esses elementos, então ela usa toda a variedade de recursos gráficos que o design gráfico oferece, estático, pelo menos no caso a gente está mostrando uma infografia estática, tá? Quem quiser saber um pouco mais, eu tenho várias coisas que eu escrevi sobre, foi o meu tema de mestrado e doutorado, então tem mais coisas que eu posso passar, caso vocês queiram entrar em contato comigo que eu passo. E aqui tem também o DataVis, que está muito em voga no momento, que é um elemento que a infografia utiliza muito, né? Você pode encontrar o DataVis independente da infografia, mas normalmente são os gráficos estatísticos, as representações do que a gente chama de dados, tá? Eu não vou entrar aqui nessa questão toda, tá? Mas, por exemplo, aqui todos esses gráficos estatísticos seriam considerados DataVis, tá? Mapas também podem ser considerados DataVis, tem uma série de coisas que estão dentro do universo DataVis. Então são coisas que estão intimamente ligadas, né? A infografia jornalística e o DataVis. E como vocês vão ver, o isotype está muito ligado aos dois, por isso eu estou explicando esse conceito, tá? E o DataVis também é um recurso que usa elementos esquemáticos, muitas vezes até pictóricos e verbais gráficos, como a gente vai ver. Só para a gente ver isso mais claramente, tá? Tudo que é verbal gráfico, tudo que é texto está aqui em vermelho, tá vendo? Tudo que é pictórico está aqui em verde, eu botei todos os elementos pictóricos, figurativos aqui, fotografia, o Titanic, etc. E os esquemáticos, todos os gráficos estatísticos, as linhas informativas que representam só informação e não algo figurativo, etc. Está tudo espalhado aqui, como vocês podem ver, em um bege, né? Então, eu vou começar a falar um pouquinho do isotype, tá? Mas depois a gente vai ainda estar falando um pouco sobre linguagem gráfica, tá? Então, uma das coisas que o isotype fez foi desenvolver o pictograma moderno. Eles criam um sistema onde cada pictograma representa um ser humano, tá? E quando você vai agrupando esses seres humanos, você está sugerindo um grupo de seres humanos. Então aqui tem o início de uma maneira tosca aqui, de chamar isso de uma gramática para poder trabalhar. Eles criam um sistema realmente para poder se comunicar, tá? Eles faziam isso na época obviamente que eles não tinham Illustrator, né? Nem programas vetoriais. Eles faziam um desenho que lembra muito vetorial, mas era feito numa técnica de gravura, no caso aqui é o linóleo, né? É parecido com a xilogravura, né? A gravura em madeira. Então, para a gente começar a pensar um pouco o problema aí dos pictogramas e dessa tipo de representação, é importante a gente ver o problema da generalidade e da particularidade, tá? Que é uma coisa que eu discuto bastante na pesquisa que eu fiz sobre infografia, que essa variação é no nível de representação de um argumento visual.
tá? Então, isso aqui foi uma ideia que surge na pesquisa do Scott McCloud, que não é voltado para design de informação, mas muitos designers têm se inspirado nesse trabalho dele sobre história em quadrinho. Ele é um dos grandes referências no campo de história em quadrinho. Então, segundo o Scott McCloud, se eu mostro um desenho extremamente detalhado, quase fotográfico, tá? Essa representação de uma pessoa, ela sugere algo particular, quer dizer, uma pessoa específica. Na medida que eu vou simplificando essa figura, tá? Ela caminha para uma representação sem muitos detalhes. A falta de detalhe dá a ideia de que pode ser qualquer pessoa. Daí esse seu particular e esse seu geral. Essa é uma das grandes questões de linguagem, sei lá, desde a época em que não existia nem uma área de conhecimento chamada linguística, né? Na época que eram os filósofos que estavam discutindo isso. Então é muito antigo esse debate entre o particular e o geral, tá? E na representação visual isso é uma questão muito importante que a gente sempre tem que estar atento e que você vai ver que é um problema no caso do isotype. Então, para a gente entender isso, eu vou mostrar um pouco que eu trabalho umas ideias do Clive Richards que eu adaptei para a gente pensar os pictogramas do isotype e pictogramas em geral, tá? Então, vou pegar aqui um caso. A gente tem uma foto de uma criança correndo, tá? É uma criança específica, ela tem cabelo loiro, um short verde, está correndo no que parece uma praia, um lugar assim, eu não consigo identificar, isso já deixa mais genérico, tá? Mas tem sombra e está em algum lugar específico, tá? Então ele é bem particular. Já esse pictograma das Olimpíadas, que eu vou até falar um pouco sobre ele mais adiante, qualquer pessoa correndo, tá? Então a ideia da simplificação da forma aqui lembra muito o que a gente estava discutindo agora na teoria do Scott McCloud, tá? E o Clive Richards parece estar em sintonia com isso. Então esse daqui tende ao geral, porque não tem elementos específicos, muito específicos, tá? E quanto mais específico, mais ele vai tender a ser particular, tá? E o Clive Richards propõe que nesse sistema você tem a ideia do pictórico. Isso aqui seria mais pictórico, e essa coisa mais geral vai tender mais o esquemático, que está trabalhando muito mais com conceitos e com ideias do que na representação específica de coisas que existem na natureza, tá? Então, ele vai achar, por exemplo, que os pictogramas do isotype, mesmo esses que representam diferentes culturas, tá? Ou os pictogramas de banheiro mais famosos, né? Que a gente viu que foram desenvolvidos pela Heiger, a gente vai ver que foram desenvolvidos pela Heiger, tendem a um pictórico esquemático, tá? O Twyman discute essa possibilidade que o Clive Richards explora, tá? E por exemplo, o pictograma de banheiro, quanto mais específico ele for, né? Aqui, por exemplo, são representações de pessoas específicas do mundo. Isso aqui é um pictograma de banheiro que tenta representar um gentleman, tá certo? Ele continua genérico, mas ele está tendendo mais ao pictórico do que esse daqui, tá? Então me parece que tem uma ideia desse tipo por trás do trabalho do isotype, dessa generalização. Então agora podemos começar de fato com o isotype, depois dessa nossa introdução a algumas questões de linguagem gráfica que tem relevância para a gente pensar o isotype. Então, o isotype significa International System of Typographic Picture Education, tá? Que em português seria o Sistema Internacional de Educação Pictórica Tipográfica. É uma linguagem gráfica desenvolvida originalmente pelo cientista social e filósofo austríaco Otto Neurath, que foi uma figura muito importante no movimento chamado positivismo lógico. Eu não vou entrar nele, mas depois no final eu vou sugerir a bibliografia para quem quiser compreender um pouco mais sobre isso. Então, a frase mais famosa dele é que palavras dividem e imagens unem. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele acreditava que a linguagem pictórica, né, ela tem o potencial de comunicar pessoas independente da língua que eles falam. Então, há mais chance de uma pessoa compreender a imagem de um cachorro, a imagem pictórica de um cachorro, do que a palavra cachorro em português, se de fato você não domina a língua portuguesa, tá?
É meio óbvio isso, mas isso é uma questão que ele estava querendo trabalhar. Isso não é uma questão absoluta, tá? Algumas pessoas compreenderam que ele estava propondo um sistema de linguagem internacional no sentido de substituir praticamente o sistema de linguagem falada, né? O que não era a proposta dele, se for mal compreendido. Mas ele está tentando ver o potencial de compreender como tornar a comunicação mais acessível para a maioria das pessoas. Tá? Então, o foco dele era essencialmente social. Então, como é que era essa visualização moderna de informação que ele estava propondo, chamado isotype? Tá? Então, aqui a gente tem um dos diagramas mais famosos dele, que hoje talvez a gente pudesse chamar de um infográfico. Uma das preocupações dele foi comunicar às pessoas sobre o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Né? Os países germânicos estavam em crise. Ele, que é austríaco, depois da guerra, eles perderam a guerra, né? E aí ele está querendo mostrar, por exemplo, fazer um diagrama que uma pessoa que não seja letrada em gráficos estatísticos, que na época, hoje nem tantas pessoas são, mas no passado muito menos pessoas eram, pudesse compreender. Então o que ele resolveu fazer? Ele mostrou uma certa quantidade através de pictogramas, e cada pictograma sugere uma categoria diferente. Tá? Então quais são as categorias que ele está propondo? Mortos, feridos e pessoas voltando para casa, ou soldados voltando para casa. Então, claramente, preto são os mortos, os feridos são os pictogramas em vermelho de soldados sem uma perna e andando com muleta, e os soldados verdes, tá? Inclusive numa tonalidade menos chamativa, menos contrastante com fundo, tá? Representa a maior parte do exército. Então ele mostra que esses daqui eram chamadas forças do eixo, a Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Bulgária e a Turquia, tá? E aqui do lado são os países aliados, né? Isso na Primeira Guerra Mundial. E aí você mostra mais ou menos uma proporção, alguma semelhança proporcional entre eles, tá? Mas que inclusive morreram muitos mais aliados do que soldados do eixo. Então isso talvez para alguma narrativa que interessaria naquele momento poderia mostrar que os aliados ganharam, mas eles tiveram muitas perdas no processo. Então era isso que ele estava querendo comunicar. Uma das coisas que ele faz também é criar um tipo de estrutura narrativa para contar a história. É como se o centro nesse caso, né, o centro da página aqui, ela é o início da narrativa, e aconteceu o conflito aqui no meio, e aí depois do conflito até a gente vendo que aconteceu o pós-conflito, tá? Os grupos estão andando um para um lado, uma categoria, os aliados, a outra categoria está indo para o outro lado. Tá? Então ele criou essa narrativa toda sem as estruturas clássicas de leitura de texto. Né? Então isso é bem interessante. Só para vocês verem como é que seria um gráfico estatístico, né? Tradicional, gráfico de barra, como é que seria isso, tá? Ele mostra aqui as comparações, aliados, mortos, feridos e voltando para casa. Tá? Então, mostrando que tem sempre mais mortos aliados do que do eixo. Tá? Isso aqui foi uma coisa feita pelo Aish em 2012 para poder mostrar essa separação num gráfico bem simples. Então, na realidade, o que aconteceu? Por que ele começou a se preocupar? Por que o Otto Neurath começou a se preocupar com isso? No final da Primeira Guerra Mundial, ele foi apontado como diretor do Museu de Economia de Guerra em Leipzig, em Viena. Tá? E lá ele começou a se preocupar com essa questão da Primeira Guerra Mundial e comunicar informação voltada à economia para a população compreender o que aconteceu e poder pensar na situação. Então ele estava, como eu falei, trazer informação para as pessoas. Tá? Em 2019 o museu é fechado, mas em 2024 Neurath propõe a criação do Museu de Economia e Sociedade, tá? E retoma sua pesquisa em educação visual. Tá? Então, como eu falei, o seu objetivo era de educar com maior clareza a população por questões econômicas. Neurath iniciou uma experiência com informação pictórica e o foco dele eram textos, diagramas e gráficos estatísticos. Então, nesses museus você encontraria esses diagramas que a gente está mostrando na parede, tá? E as pessoas poderiam estar pensando e aprendendo sobre informação visual. Não sobre informação visual, usando informação visual para explicar esses conceitos que a gente está discutindo aqui.
qual é a inspiração do Neuhardt? Tá? Neuhardt é foi uma dessas figuras que eram mais comuns no século XIX, embora ele tivesse a atuação dele principal no século XX, mas ele nasceu no século XIX, que as pessoas conheciam tudo, assim, eles tinham um conhecimento geral enorme, assim, então ele tinha uma cultura vastíssima. Tá? E o interesse, ele via grande potencial a gente voltar se inspirar, não é voltar, mas a gente se inspirar numa linguagem que tem origem nas raízes da própria escrita. Tá? As primeiras representações eram pictóricas, então a grande influência dele foi a linguagem e a representação de comunicação gráfica egípcia, tá? Os hieróglifos egípcios, como a gente pode ver aqui. E também eu acho que esse tipo de configuração de informação narrativa informativa pictórica. Tá? Então aqui, por exemplo, os egípcios estão explicando como é que se produz vinho, então você vê o passo a passo do processo. Tem aí princípios muito semelhantes a essas questões de design de informação que a gente está discutindo aqui. Só para a gente não perder de vista isso, né? Você tem aqui as primeiras, por exemplo, no caso do alfabeto, que surgiu ali na região da Grécia e de Creta, você tem na cultura cretense essas primeiras representações mais pictóricas mesmo. Né? Aqui sugere que seria uma cabeça de um boi, talvez. Tá? E aí os fenícios e depois no grego arcaico, esse tipo de representação vai ficando abstrata aos poucos, e a abstração vai virando a própria letra que a gente conhece, tá? A letra que é pura abstração simbólica, né? E até virar o alfabeto moderno que a gente conhece. Aqui no caso me parece uma Times Roman, uma coisa assim, tá? Então a gente vê esse desenvolvimento do pictórico para a abstração tipográfica. Então quem são as figuras-chave? A gente falou do Neuhardt. Então a gente pode ver também o Gerd Ernst, que era um artista plástico que tinha um trabalho bem típico da época, com essa grande simplificação formal modernista. Né? E aí você vê como ele trabalhava, por exemplo, uma narrativa sobre as questões e interesses econômicos atrás da guerra. Né? Neuhardt, quando viu o trabalho dele, ele percebeu esse potencial, talvez essa semelhança com a linguagem egípcia, né? E contratou ele para trabalhar lá no museu e poder desenvolver o isotype. Tá? É interessante só para a gente ver que ele lembra muito o trabalho, para mim pelo menos, o trabalho de um artista plástico brasileiro chamado Samico, que também trabalha com uma linguagem bastante simplificada e inspirada no cordel. E a Marie Neuhardt, que era formada em ciências exatas e foi uma figura muito importante no isotype. Ela veio, inclusive, ela era uma jovem cientista que com o tempo ela se apaixonou pelo próprio Otto Neuhardt e os dois se casaram. Então ela passou a ser Marie Neuhardt. Tá? Ela tinha um papel importante, que eu vou falar mais adiante, porque ela era uma das transformadoras de informação. Tá? Que era uma pessoa que compreendia as questões gráficas de design e compreendia as questões da ciência. Então ela concebia o gráfico. Tá? E ela também teve formação artística também, parcial, que ajudou muito ela. Então nós temos aqui um exemplo para a gente poder compreender de um gráfico do isotype, tá? Para a gente ver como é que funcionava a quantificação através de pictogramas. Então, como a gente viu, em vez de ele mostrar em quantidades de forma abstrata, esquemática, eles mostravam pictogramas para fazer isso. Então você tinha aqui, por exemplo, como é que foi a urbanização nos países ocidentais, né? E a urbanização na China, né? Que é muito mais gente do que nesses países. Isso ele está falando, claro, ali, eu suponho, nos anos 20, 30. Então, cada fileira de símbolos de pessoas representa 45 milhões de pessoas. Tá? Vermelhos são nas cidades de 100 mil habitantes. Tá? Então, aqui são as cidades e aqui a gente tem o campo, né? Basicamente. Então, nos Estados Unidos você tem muitas pessoas, mas proporcionalmente você tem menos pessoas na cidade do que na Grã-Bretanha, onde inclusive a Revolução Industrial havia iniciado. Né? A França, por exemplo, tem mais gente, proporcionalmente mais gente no campo
do que nas cidades, né? Eu não sei como é que está isso hoje em dia. Aí ele mostra que na China é muito mais pessoas, é proporcionalmente muito mais pessoas no campo do que na cidade. Você dá inclusive para pegar, às vezes, só uma fileira dessas, tá? E avaliar por essa fileira, se você está falando sobre as proporções gerais, tá? Não as quantidades como um todo. Tá? Então isso ajuda a pessoa a fazer essa leitura, né? Fazer essa análise dos dados que estão apresentados. Interessante antes de eu passar, que ele também usava elementos pictóricos num estilo simplificado também, para representar o Ocidente e a China, né? De uma maneira estereotipada aqui, mas que vai localizando a pessoa para o que ele está falando, não fica só envolvido na informação específica que ele está falando, ele vai situando um pouco para as pessoas compreenderem melhor a informação. E só para mostrar que tinha várias configurações, várias maneiras diferentes de apresentar o isotype. Tem um pequeno manual que o Otto Neurath criou, onde ele explica como é que funciona o isotype, e uma das coisas que ele vê é que ele trabalha com convenções bem simples, tá? Na abstração de elementos pictóricos e ignorando a perspectiva, usando só uma perspectiva isométrica e trabalhando com silhuetas, tá? Então, por exemplo, tem essa questão da leitura da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quando você está a nossa leitura tradicional é da esquerda para a direita, tá? Pelo menos no Ocidente. Então, inicia a narrativa do lado esquerdo e ela continua para o lado direito. Então, se você bota uma pessoa que está dando uma ordem para um cachorro, a ordem, se ele tá indo do cachorro está indo da esquerda para a direita, então eles vá. Agora, se o cachorro está indo da direção da direita para a esquerda, indo do contrário à direção de leitura, então ele está voltando para o início da narrativa, né? O início da narrativa está do lado esquerdo. E a mesma coisa quando você mostra para pessoas entrando e saindo, seguindo a mesma lógica que a gente estava falando. Tá? E aí também eles propunham, já que a gente estava trabalhando com pictogramas simplificados, tá? Às vezes você precisava tornar as coisas mais específicas. Então você precisava de alguns elementos para descrever as coisas. Então, por exemplo, a pessoa que feriu a mão, feriu o braço. Tá? Uns até meio estranhos, eu não entendi muito bem o que está acontecendo aqui. Mas pode ser que a pessoa esteja gritando de dor, não sei. Então, adicionar símbolos relacionados às pessoas e assim por diante. Então, como é que como é que você pode compreender como é que esse sistema deles quando se tratava dos pictogramas, tá? Então, você podia ter um símbolo do trabalhador. Aqui, o que determina ele ser trabalhador é esse chapeuzinho aqui, tá? Na época, essa era uma convenção que, pelo menos, os austríacos iam reconhecer. E aqui, esse símbolo muito abstrato para mim, mas que pelo jeito fazia sentido para ele, e seria o carvão. Então, trabalhador mais carvão, carvoeiro, coal worker. Tá? Então, você juntar diferentes símbolos e você consegue um símbolo que representa uma nova coisa. Tá? E você poderia ter também um sapato, para representar, no caso seria especificamente um sapato, e uma fábrica. Tá? Um sapato dentro de uma fábrica seria uma fábrica de sapato. No caso, me parece meio mal sucedido aqui. Eu vejo uma fábrica, mas pode ser um rádio, não sei. Mas provavelmente isso na época seriam símbolos reconhecíveis. Tá? Mas às vezes você não consegue fazer isso. Então você precisa ser mais específico, mostrando a própria ação da pessoa produzindo o sapato. Tá? Então, se não é só o caso de dizer que aquilo é uma fábrica de sapato, então você pode precisar ser mais específico, mostrando atos de processo manufatureiro aqui, mas mas que você não poderia representar só juntando dois símbolos. Tá? Então depende muito do problema semântico que você está trabalhando. Curiosamente, esse sistema fez tanto sucesso, foi tão bem sucedido, que é a base dos nossos pictogramas de sinalização, de trânsito. Então, por exemplo, hoje, se você diz assim, cuidado bicicleta, o símbolo amarelo, todo mundo aprende em autoescola que é o símbolo de atenção. Então, se você bota uma bicicleta, mais o amarelo, atenção, cuidado, atenção, uma bicicleta. Tá vendo? Então, a mesma coisa aqui, atenção, cuidado, pessoas atravessando a rua, e assim por diante. Tá?
símbolos às vezes mais complexos que você tem que às vezes aprender na própria autoescola, mas que são combinações de símbolos para poder explicar alguma coisa sem o uso de texto escrito. Então, eu vou tentar falar um pouco. Eles tinham algumas regras que eles tentavam seguir, tá? Para poder criar os gráficos, né, do Isotype. Então, a principal é essa ideia de que você deve usar símbolos pictóricos para representar quantidades e não a representação esquemática tradicional de gráficos estatísticos. Tá? E que os símbolos deveriam ter o mesmo tamanho. Então, por exemplo, a gente vê aqui, esse é um exemplo que eles mostravam do que não fazer. Tá? Isso aqui é um exemplo do que eles consideravam que deveria se fazer. Então, você vê aqui que quando você representa as coisas por tamanho, não por quantidade, você tem algumas distorções. Tá? Por exemplo, aqui, em 2010, você tinha uma média de 77 pessoas casando. Não sei exatamente o que é o contexto aqui agora, mas tem 77 pessoas casando. Isso aqui é um casal. Depois baixou para 40 em 2015 e 2020 teve um crescimento de 145 para depois cair na média de 77 por cada ano seguinte. Tá? Se eu não tivesse seguindo o número 77, eu poderia me confundir, porque, por exemplo, aqui o tamanho desses, eu não consigo comparar um do lado do outro. Então, se eu tirar o número 77, talvez eu não perceba claramente que esses dois são do mesmo tamanho. Tá? Quando você trabalha aqui os pictogramas, você pode contar eles. Então, aqui no caso, esse aqui deve ser um trabalho bem inicial do Isotype, que mostra esses pictogramas de bebês. Aqui são lápidezinhas. Tá? Os pictogramas de bebês recém-nascidos, você conta eles e você vê quantos estão nascendo. E aqui ele explica, uma criança são 250 mil nascimentos por ano e um caixãozinho 250 mil mortes por ano. Tá? Então ele trabalha com números semelhantes, você consegue claramente entender que 2015 e 2018, a Primeira Guerra Mundial, teve mais mortes que nascimentos, e depois começaram a ter mais nascimentos que mortes, mas curiosamente diminui a quantidade de mortes e diminui a quantidade de mortes e de nascimentos. Tá? Houve o quê? Controle de natalidade, mais educação. Isso é interessante, descobrir o que aconteceu aqui para mudar o que estava acontecendo antes. Tá? Então, é esse tipo de coisa que eles estão procurando. Tá? Então, uma das coisas também é manter um sistema cartesiano, onde a escala de tempo de um gráfico está no eixo vertical e as quantidades no eixo horizontal. E a perspectiva não deveria ser utilizada. Tá? Apenas uma representação isométrica. Tá? Como a gente vai ver, a gente viu em outros casos aqui. E não trabalhar essa perspectiva tradicional com profundidade total. Essa era a base do... Se tinha regras, essas eram as regras deles. Tá? E o que a gente pode chamar de uma metodologia do Isotype? Tá? Eles tinham 3 fases de trabalho. A gente não pode falar tanto da metodologia de criação específica dos trabalhos, tinham regras para eles seguirem, mas havia uma organização de trabalho, onde acho que às vezes o conceito de metodologia pode encaixar, às vezes o conceito de metodologia não funciona tanto. Então vamos lá. Você tinha primeiro uma equipe que coletava os dados, em geral eram economistas, historiadores, especialistas em estatística, que iam lá e coletavam os dados específicos sobre o que eles estavam pesquisando, tá? Para criar esses proto-infográficos, aí não sei se a gente pode usar esse termo, né? Pelo menos infográficos modernos. E depois você tem ali no meio do caminho, você tem os transformadores, onde entrava, como eu mencionei para vocês, a Marie Neuhardt, que era uma importante transformadora. Tá? E eles organizavam a informação visualmente, faziam rascunhos, tá certo? Para as pessoas poderem fazer a finalização do processo. Então, para o Twyman, esse pessoal estava fazendo o trabalho mais tipicamente de designer, né? Que é essa coisa de conceber o projeto. Tá? Mas não menos designers estariam também os artistas gráficos que desenhavam os símbolos e as artes finais. Tá? E eles, aqui no caso não é o Gerd Ernst, tá? Mas é um outro, talvez um assistente dele, não sei.
que estava aqui recortando os símbolozinhos para poder desenvolver os gráficos. Tá? Então você tinha essas 3 fases: a coleta, a concepção dos gráficos e depois a arte e finalização dos gráficos. E é muito importante aqui esse processo, a ideia dos transformadores. Eles transformam uma coisa de um contexto para ser consumido aqui por um contexto de leigos. Tá? E como a gente vai ver, alguns autores, como o Rob Waller e o McDonald Ross, que são designers e pesquisadores de design de informação, eles propõem que o próprio trabalho do design de informação é um processo de transformação de informação. Tá? E eles, claro, estão falando isso inspirados nessa metodologia de trabalho do Isotype. Tá? E aí eu proponho que também, se a gente for ver o trabalho do infografista, do designer de dados, eles são, em geral, trabalhando no contexto do jornalismo, eles são jornalistas designers que transformam a informação num contexto técnico jornalístico para atender o contexto técnico de onde ele coletou aquela informação. Por exemplo, ele pode ter levantado isso entrevistando um cientista ou lendo matérias em revistas científicas, tá? E aí ele transforma essa informação para as necessidades específicas dos leitores jornalísticos. Tá? Então houve a transformação de informação. Então, o grupo do Isotype começa a ter um problema porque inicia a Segunda Guerra Mundial e aí eles têm que fugir da Alemanha, até porque eles não tinham nenhuma simpatia, né? Especialmente com esses projetos sociais deles, não iam dar muito certo lá com a ideologia nazifascista. Então eles saem correndo, vão para a Holanda, fugindo do nazismo na Áustria, e depois, quando a Holanda é invadida, eles também continuam fugindo e vão até a Inglaterra. Chegando à Inglaterra, em pouco tempo, o Neurath, que já não era muito jovem, vem a falecer. E aí o Isotype não para, ele continua se desenvolvendo. Tá? E quem dá continuidade ao projeto na Inglaterra é a Marie Neurath, a esposa dele, que era se revelou uma das grandes designers de informação, né? Assim, perfeita para trabalhar com tudo isso. E ela vai inclusive desenvolvendo e modificando um pouco dessas regras do Isotype. Você vê aqui que ela trabalha um gráfico que não segue a estrutura simplesmente pictogramas, né? Ela usa elementos esquemáticos e pictóricos misturados, né? E também trabalha esse processo de situar do que ela está falando utilizando fotografias, né? Fotografias com um caráter bastante próximo do fotojornalismo, né? E esse gráfico aqui, que eu acho uma obra-prima que ela fez, mostra quanto tempo os animais vivem. Se alguém quiser me dar esse de presente no meu aniversário, por favor, não se sinta constrangido de fazer isso. Acho maravilhoso. Quero se pendurar na parede. Isso daqui é uma linha do tempo que, se fosse numa linha contínua, né, não caberia na folha de papel, seria enorme. Né? Então ela vai dobrando a linha, né, que é uma solução bastante interessante. E ela vai categorizando aqui insetos em amarelo, mamíferos, acho, em vermelho, aqui no caso são répteis em azul, tá? E em preto são aves, e vai mostrando quanto tempo ela vive. A libélula que vive menos tempo, e aqui no caso essa tartaruga vive 150 anos, tá? Então vai mostrando assim a evolução deles. Acho um trabalho. Você vê que ela vai desenvolvendo a linguagem, né? Mas quem populariza o uso dos pictogramas, tá? Como eu falei, não era o objetivo principal do Isotype, tá? Mas ele pega esse aspecto com um cara que trabalhou no Isotype, é o Rudolf Modley, tá? E ele populariza o Isotype nos Estados Unidos, criando esse manual que ficou muito famoso, How to Use Pictorial Statistics. E aqui no Brasil foi também uma maneira que foi popularizado isso, porque se traduziu para português e a Ediouro publicava naqueles livrinhos famosos da Ediouro esse livro numa tradução. E então foi esse manual com vários exemplos de pictograma, quase como clip arts, assim,
inspirado na linguagem do Gerd Ernst, linguagem gráfica do Gerd Ernst. Mas uma coisa que foi muito importante para os pictogramas foi as Olimpíadas. Então, a primeira vez que se tentou fazer pictogramas inspirado no sistema do Isotype, com esse tipo de simplificação geométrica, bem modernista, foi em 1964, quando o Masuro Katsumi faz os pictogramas, o sistema de pictogramas para as Olimpíadas de Tóquio, né? Que eu acho belíssimo. Ele preocupado com a relação de figura e fundo, ele cria contornos para as figuras, né? Representando essa. Então essa é a base da coisa que a gente tem até hoje, de se criar pictogramas para o contexto olímpico, né? Depois, o mais famoso, que na realidade é um desdobramento disso, mais geometrizado, mais dentro dessa linguagem que lembra essa neutralidade, a proposta da neutralidade germânica, né? Que é tentar fazer coisas que são bem genéricas na representação, né? E que neutralidade como ideologia, né? Não existe neutralidade, é claro. Foi em 72 o Otto Leiker, que foi professor de Ulm, tá? E que criou, foi um grande designer, e ele criou os pictogramas para as Olimpíadas de Munique, tá? Que foram os que foram mais popularizados. Eles foram tão populares que em 76 o American Institute of Graphic Arts, a AIGA, criou um sistema de pictogramas para o transporte norte-americano. E aí esses pictogramas se popularizaram pelo mundo e viraram a base dos pictogramas que a gente chama hoje em dia dos pictogramas de banheiro. Então viraram o paradigma quase de pictograma, né? O que é o padrão de pictograma hoje em dia está muito relacionado com esse sistema criado em 76, tá? Mas no mesmo ano, no Brasil, a gente vai encontrar uma representação de pictogramas diferentes, tá? A Evelyn Grumar é uma designer carioca que trabalhou para o escritório do Aloysio Magalhães, criou um sistema de pictogramas para o Rio Zul, que é um zoológico carioca. E você vê que ela trabalha muito a relação, né, de se preocupar com a figura e fundo, criando elementos vazados, como a gente estava vendo lá nos pictogramas japoneses, e para criar, por exemplo, o rosto em relação ao corpo, tá? E, obviamente, não seguia uma geometrização tão rígida. Nenhuma preocupação também de criar um sistema onde tudo seja absolutamente consistente, né? Tudo tem que ser todo igual, tal. Isso ela relativizou, achou que isso não era relevante. O que hoje em dia a gente tem visto cada vez mais, né? Nos sistemas de sinalização, nem sempre essa preocupação assim de super simplificação, né? Então acho interessante que a pegada brasileira é diferente. Então atualmente o Isotype continua, tá? Relevante. Nunca se tornou verdadeiramente uma linguagem pictórica universal, como alguns imaginavam, mas, como eu estou falando, né, a sua influência está aí. Vou mostrar alguns exemplos. A influência do Isotype é enorme. Tá? Então eu vou dar só alguns exemplos, só para a gente ver, só para a gente ter uma ideia disso, para a gente começar a encerrar. Então, na estatística pictórica você vai encontrar, por exemplo, o Francesco Franchi, que é abertamente muito influenciado pelo Isotype, é um designer muito famoso na área da infografia e da visualização de dados. Você vê, e jornalístico, né, específico, e ele trabalhou com uma ilustradora, eu acho, e ele trabalha esse sistema de pictogramas para trabalhar com quantidades, tá? Como o Isotype fazia. E aqui você também vê que acompanhado tem uns elementos narrativos pictóricos aqui que tentam trabalhar um estilo gráfico semelhante a esse daqui, tá? Que tem aquela tentativa de simplificação da forma também. Então cria uma coerência entre as formas que a gente está vendo aqui. Nessa ideia de objetividade, tá? Que também é super relativo que é com a objetividade, mas aqui se criou a ideia de trabalhar com silhuetas para poder representar pessoas de forma genérica, sem ser muito específico, que provavelmente teve uma influência grande do Isotype, né? Então, no caso aqui, tem um trabalho muito interessante da Megan Jagerman, e ela mostra, por exemplo, como é que a polícia
percebe se uma pessoa está carregando um revólver, pela maneira como ele anda, né? E ela trabalha silhuetas para poder fazer isso. O tempo todo são silhuetas. Ela só abandona a silhueta quando ela quer mostrar algo mais específico, a roupa da pessoa, onde é que está a arma especificamente. Mas representando o movimento, ela prefere trabalhar com as silhuetas. Tá? Então, aí também essa influência da silhueta como uma maneira de representar a informação, visualizar a informação. Então, uma das questões importantes do isotype é porque ao trabalhar com figuras humanas para representar quantidades e trabalhar com elementos pictóricos, ela contextualiza o que ela está falando, os gráficos. Quando você trabalha com os elementos esquemáticos, acontece muito que os gráficos muitas vezes perdem uma certa humanização da questão, ou perdem esse contexto pelo pictórico. Então, você pode pegar um gráfico estatístico, você não vê com muita atenção o que ele está falando, os gráficos pode ser sobre nascimento ou sobre morte, parece ser a mesma coisa, tá certo? Então, quando você trabalha com os pictogramas, essa contextualização ajuda, muitas vezes, a humanizar a informação, trazê-la mais próxima para a gente entender o que está em jogo ali na informação. E nos últimos anos a gente tem visto muitos gráficos trabalhando isso, muitas abordagens desse tipo. Uma das mais famosas é o do Gapminder, que é essa figurinha, esse cara aqui, que é um estatístico, que desenvolveu um sistema que você pode entrar na internet, no gapminder.org, tá? E você vê esses gráficos sobre nascimento e sobre população e morte, né? E ao longo dos anos, pode ser nascimentos, mortes, eu acho, onde ele representa essas quantidade de emissão de CO2, tá? Ao longo dos anos. E ele procura de uma maneira, trabalhar uma narrativa para poder humanizar os dados. É muito interessante ver o trabalho dele. Então, procura esse link aqui para vocês verem. Tá? E eu vi aqui experimentos desse tipo, por exemplo, o Peter Orntoft. Difícil. O Peter Orntoft, ele propõe uma maneira de a gente lidar com o problema dos refugiados imigrantes, muitos deles muçulmanos. Então ele pegou a burca e transformou a burca num gráfico de pizza, tá? Um pedaço de um gráfico de pizza. Não é uma informação precisa, mas é um gráfico muito simples, não precisa desse nível de precisão. Tá? O que é importante é contextualizar que a gente está falando de seres humanos. Tá? Uma coisa muito importante para o design de informação e que muitas vezes o design de informação peca nessa abordagem. E finalmente você vai encontrar muitas homenagens ao isotype. O Francesco Franchi, como eu falei, faz muitas delas. Tá? Aqui, por exemplo, num infográfico mostrando variações ao longo dos anos no mercado de trabalho. Tá? Então é interessante ver como o isotype ele pode ser indireto, influência, ou pode ser completamente direto, quase uma citação. Então, para a gente encerrar, tudo que eu estou falando aqui é muito inspirado num artigo que eu escrevi há uns anos atrás e também em parte do que eu tenho desenvolvido no meu mestrado sobre infografia. O artigo é o Otto Neurath e o legado do isotype. Quais são os pontos principais que eu trabalhei aqui, que está no artigo também? Que o isotype não está relacionado principalmente com pictogramas, mas com visualização de informação. Essa relação direta com isotype e pictogramas não é necessariamente a proposta do isotype, tá? Isso é um desdobramento por causa da popularidade dos pictogramas. O seu objetivo não era uma linguagem pictórica universal que substituísse a linguagem verbal. Tá? Então, muitas pessoas propõem isso e isso é um equívoco. Os historiadores do isotype utilizavam uma divisão de trabalho e um método envolvendo o profissional responsável pela transformação da informação. Então, esse conceito do transformador eu acho que é muito rico para o design de informação e tem inspiração nessa maneira que o isotype trabalhava, de considerar o que eles faziam transformação de informação. Então, eu queria agradecer quem veio até o final dessa apresentação. Tá? Eu sugiro procurar o site isotyperevisited.org, onde você vai encontrar muitos artigos, tá? Especialmente dessa linha inglesa de design de informação, pensando sobre o isotype, que inspirou muito o que a gente está falando aqui. Também, se vocês quiserem conhecer os pictogramas do Gerd Ernst, você encontra vários deles no gerdernst.org isotype. Tá? E o livro que eu recomendo muito é o Isotype Design and Context, do Burke, Kindle e Walker, que são
3 design de informação de pesquisadores importantes, que tem vários artigos lá que eu acho que é um dos melhores trabalhos sobre isotype que eu já encontrei até hoje. Tá? E quem quiser entrar em contato comigo pode me procurar pelo meu e-mail institucional, ricardo.clima@ufpe.br. Pode ter aí também o meu Instagram também, para você entrar em contato comigo, se for mais prático. E eu recomendo vocês procurarem o podcast Visualmente, que eu tenho desenvolvido com o Almir Mirabô e o Rafael Ancara, que são também todos ligados à SBDI, que é a Associação Brasileira de Design de Informação. E lá a gente faz muitos programas sobre design de informação e também sobre design em geral, tá? Chamado podcast Visualmente, e no Instagram você encontra ele como Vis Mais Mente. Até logo.